certo? Então, o que acontece? Saudade, professor. Eita, vocês, hein? Ilude o professor. E aqui que hoje eu tenho que dar na missa. Vou lá. Certo, arrasei na CEMED, show de bola, parabéns, viu? O professor fica feliz, viu? Sabendo dessas coisas, desse feedback aí, que a galera, né, os alunos do professor, tá? Vão muito bem nas provas, tá? Geralmente, eu costumo dizer que nós temos os 4 objetivos, né? Nós temos aí quais aulas do professor William Moraes e outros professores, é claro. Eles podem até não falar isso, mas o professor William, ele tem 4 objetivos em sala de aula. O primeiro, geralmente, a gente sempre cumpre, que o primeiro seria o quê? Seria não zerar. Esse é a busca inicial, é o primeiro objetivo. É não zerar a prova, porque zerar, né? A maioria das provas hoje em dia está desclassificando o aluno. Então, o primeiro objetivo, não zerar. E graças a Deus, esse primeiro aí é raro quando não acontece. Segundo objetivo, acertar o maior número de questões possíveis. O terceiro objetivo, fechar a prova de informática. E o quarto objetivo, é a foto lá assinando o termo de posse. Tá? Então, esses são os 4 objetivos assistindo a aula aí do professor William Moraes, que é a disciplina, tá certo? Esses 4. Primeiro, não zerar. Segundo, acertar o maior número de questões possíveis. E terceiro, né, fechar a prova de informática. E o quarto, tirar a foto, né, assinando aí o termo aí, tá? Show de bola, galera. Então, vamos lá. Então, nós vimos aqui, ó, que os nossos módulos aqui, o módulo 1, o módulo 2, o módulo 3 e o módulo 4, eles fazem parte de qualquer edital, tá bom? Qualquer edital hoje em dia padrão é isso aí. Agora, claro, o que acontece? Pode ser que algum edital ou ele tire algum desses módulos aí, por exemplo, tá? Tem alguns editais que tiram esse primeiro módulo aqui, ó, tá certo? Essa parte aqui de conceito de hardwares e softwares. Só que esse módulo aí, ó, ele é básico. É obrigação do aluno saber, estando ou não estando no seu edital. Por quê? Porque qualquer outra questão do módulo 2, do módulo 3 ou do módulo 4, ele vai te cobrar alguns conceitos que você só vai ver aqui nesse módulo. Então, é obrigação, tá certo? Tendo ou não tendo no seu edital, é obrigação você saber aí desse tópicozinho, tá bom? Beleza? Show de bola. Vamos lá. Então, o que acontece? Tá? O que acontece? Olha só. Agora, o que o professor trouxe para vocês? Como é uma aula demonstrativa, tá certo? Como é uma aula mostrando como é que vai funcionar, apesar que a maioria da galerinha aqui tá, já está acostumado um pouquinho com as aulas do professor William, com a metodologia que ele utiliza, tá bom? Que como é a metodologia? É trazendo as questões, que no caso é a prática, para buscar a parte teórica. Ou, às vezes, a gente traz a teoria e mostrando a prática, mostrando como é que cai na prova, tá bom? E sendo que o máximo objetivo, tá certo? Sendo bem objetivo. Por quê? Porque é vendo o que cai na prova, principalmente com a informática. Informática é um conteúdo muito, muito vasto. Às vezes vem só uma besteirinha lá, conceitos e hardware de software. E atrás daquilo ali, ó, vem muita coisa, vem muitos subtópicos ali, tá bom? Então, beleza. Já apresentamos aqui, já mostramos como é que vai, o que vai cair no nosso curso, que é o módulo 1, conceito de hardware e software. Módulo 2, que são sistemas operacionais. A respeito de sistemas operacionais. Geralmente, qual é o padrão que vem hoje? Aqui, ó, é o Windows. O Windows, ele é padrão. Geralmente, ele sempre vem nos nossos editais. E quem está vindo agora muito, né? Não pode nem se dizer pouco, né? De vez em quando, tá bom? Quem está vindo muito também é quem? É o Linux, tá certo? O Linux. Que o que acontece? O Linux não é que ele seja difícil, não. É porque a gente não tem um costume. Se o Windows que você utiliza, tá, no dia a dia, você tem dificuldade um pouco, imagine no Linux, que às vezes você nunca nem olhou o Linux. Então, aí é que está a grande dificuldade, tá bom? Porque no Windows, por mais que a gente utilize no dia a dia, ainda tá certo? Uma caixinha de surpresa. Por quê? Porque é muita coisa. E, às vezes, tá, o que cai
você não usa no dia a dia, não vai usar nunca mais, mas é só para nível de prova. Então, não pode fazer isso sonhar. Concurseiro não pode sonhar e ficar fazendo aqueles comentários. Nossa, para que cai isso? Para que eu vou querer isso? Pois é, você só vai querer para uma coisa, para passar na sua prova. É só para responder lá. Nunca mais você vai olhar aquilo. Aquilo ali é para crivar. É muita gente querendo um lugar, né, assim, um lugar na praia lá ao sol. Tá bom? Então, tá. Sistema operacional, obrigação nossa vai ser o Windows. Mas o professor não vai se segurar? Vira e mexe, ele traz, né? Mesmo ainda não tendo edital, a gente traz aí alguma coisa falando sobre o Linux, para a gente já começar a ter aí um certo contato com o Linux, tá bom? Beleza, show de bola. Então, vamos lá. Qualquer dúvida, pode colocar aqui, tá? Às vezes eu não olho, né? Porque eu estou falando aqui, olhando para os slides, mas aí vira e mexe, o professor dá uma olhadinha aqui, tá? No chatzinho aqui, para ver quem está falando com o professor aí, tá bom? Outros podem também fazer pergunta mesmo no microfone, tá bom? Sem problema nenhum, tá? Beleza, show de bola. Então, vamos lá dar continuidade. Olha só, o professor trouxe questões de todo o assunto. O professor trouxe questões de conceito de hardware e software. Hoje vai ser uma salada mista. O professor trouxe questões de conceito de hardware e software, trouxe questões de sistema operacional, trouxe questão do Word, do Excel, do PowerPoint e trouxe questões de conceitos de redes e internet. Todo mundo aí, eu acho que já está com material, né? Já está com material no PDF, eu acho que o Daniel colocou lá no grupo, tá bom? Não sei dizer. Ele só pediu material que queria enviar para os alunos e foi feito, tá bom? Bacana. Então, vamos lá para o nosso próximo slide, onde no nosso próximo slide, ó, de cara, já vai ter uma questãozinha aí, ó. Essa questãozinha, ela até parece ser boba, tá certo? Ela até parece ser boba, tá? Deixa eu botar aqui a galerinha aqui, né? Pronto, tá? Então, o que acontece? Olha só. Aqui nós temos uma pergunta 2024, olha a banca CESP, tá certo? O que ela fez aí, ó? Ela perguntou aí, ó, a respeito dos conceitos básicos de computadores, julgue o item a seguir. CPU é o maior componente de um computador, sendo responsável por acomodar e fixar todas as partes internas do hardware. Essa daí, ninguém pode nem sonhar, tá certo? Ninguém pode nem sonhar em errar uma questão dessa. Essa questão dessa é como o professor brinca, tá? O professor sempre brinca em sala de aula, o professor é muito brincalhão, mas, claro, quando eu digo assim, ó, você não pode nem sonhar, principalmente essa parte aqui que o professor vai falar agora. Ó. O professor fala assim, olha, isso aqui é uma coisa que a gente aprende aonde? Lá no jardim, tá certo? Claro, teve muita gente que faltou essa aula lá no jardim, mas tudo bem, tá? Então, o que acontece? Cheguei agora, seja bem-vinda, doutora Eva. Então, o que acontece agora? Ó? Eu queria, essa questão, todo mundo já leu, ouviu o professor falando, e aí, seria certo ou errado essa questão aí? Errado. Eu acho que ninguém iria chutar, né? O professor fala isso, mas claro, né? Tá? Porque ficou na dúvida, é meio complicado. A gente sabe que essa banca aqui, tá? O que mais a galera tem medo é chutar. Por quê? Porque se chutar, perde 2 pontos. Se errar, né? Chutar e errar, claro. Vai perder 2 pontos. Ou seja, o da questão, que deveria ganhar, e outra que você pode ter acertado e ele retira, tá bom? Beleza. Por quê? Porque é tradicional da banca CESP, tá? Então, o que acontece? A maioria da galera já colocou aí, já disse que está o quê? Errado. A questão é errada. Por quê? Porque nós já sabemos que CPU, ele está dizendo, ele está se referindo aqui CPU a quem? Aquela torrezinha. Ele está dizendo que CPU é aquela torrezinha, tá? E não é, tá certo? Aquilo lá é chamado de que aquela torre? Exatamente. O professor sempre vai brincar. Exatamente, tá? Ou seja, aquela torre, se ela tiver vazia, olha só, a torrezinha, o computadorzinho aqui, ó. Esse computadorzinho aqui, eu vou começar a riscar aqui, tá? Isso aqui, tá? Que ficou, tradicionalmente, foi apelidado de chamar de CPU no dia a dia. Se tiver vazia, é chamado de gabinete. Se tiver cheia, aí já não é mais gabinete. Não é gabinete e não vai ser CPU. Aí vai ser o quê? Computador, tá certo? Beleza, show de bola. A galera aqui botando gabinete, 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 gabinete. Certo. Mas gabinete
quando está vazia. Se tiver com todas as peças montadas, então é o quê? Computador, tá bom? Então, isso aí são coisas que a gente aprende, brincadeira, lá no jardim, porque são coisas básicas, tá bom? Então, beleza. Então, aqui no caso, ó, no caso da nossa questãozinha aqui, é o quê? Errado, tá? Essa questão é errada porque CPU é quem? CPU é apenas o processador, tá? Apenas o... Tá, droga. Estou dando muita pressão aqui, tá? Vou botar aqui o pessoal aqui, tá? Beleza, show. Sejam bem-vindos. Show de bola. Então, o que acontece? É apenas o quê? Só o processador. E de processador, o que eu sou obrigado a saber porque cai na prova? Isso aqui é o básico, saber que CPU é apenas aquele quadradinho, que é o cérebro do computador. Beleza, show de bola. Só que não é só isso que você tem que saber, não é o suficiente para você saber. Aí o professor vem para cá, ó, mostrar que você é obrigado a saber que, você é obrigado a saber que CPU, é o quê? É a mesma coisa que processador. É obrigado a saber que CPU e processador é a mesma coisa que o CP. Então, isso aqui, tá? É obrigação. Essa não é para zerar, com certeza, tá certo? Mas só que não é para zerar a galera que estuda, porque tem muita gente que zera, tá certo? Muita gente erra uma questão dessa. E não é pouca, não, pessoal. Tá? Então, beleza. Mas a gente que já vem estudando, claro que a gente não vai errar uma dessa daí. A gente faz é só rir e ninguém gosta quando vem. Por quê? Porque é uma questão fácil e muita gente vai acertar. Então, o que acontece? Os três nomes, CPU, processador e o CP, é obrigação. Outra coisa, essa aqui, que anda caindo muito em prova. Tá? Essa aqui, o processador recebe essas três divisões aqui, tá? Que é o quê? O C, que é o... Eu vou sublinhar, que eu acho que, né, eu empolgado aqui, eu sublinhei, né? É para me sublinhar quem? É o C, no caso aqui, o C, que no caso é a divisão, o C é aqui, ULA, tá? E registradores, tá? E registradores. O que acontece? Essas três partes aí, a gente já tem também que estar com ela assim, decorada. A gente só pode dizer na ponta da língua, mas é na ponta da caneta, tá bom? Por quê? Porque a divisão, três coisinhas básicas que a gente tem que saber sobre o processador para a gente responder praticamente quase todas as questões primeiro, os nomes. Segundo, a divisão. E terceiro, essa parte aqui, que existe, né? 64 e 32 bits. Que existe o quê? Ela é chamada, esse negócio de 64 aqui, e também aqui de 32, essas são chamados de quê? De arquitetura, galera. Arquitetura, tá? Arquitetura, tá certo? É a arquitetura do processador, que pode ser arquitetura de 64 e de 32. O que vai diferenciar? Claro que isso aí está na cara, tá? Um processador de 32, qual seria a diferença de um processador de 64 entre eles dois? Velocidade, tá? O de 32 processa, vamos supor, para a gente entender melhor, eu sempre digo, processa 32 informações em um dado momento, tá? E o outro processa o dobro de informações no mesmo, né, espaço de tempo, tá? Então, seria essa, assim, a grosso modo, para a gente saber qual é a diferença. É que um é mais rápido do que o outro. Ponto final, tá? Claro, não foi só isso a diferença. A diferença também foi o tanto de memória que ele consegue ler. Enquanto o de 32 só consegue ler até 4 GB de memória, o de 64 lê até mais de 128 GB. Então, ele consegue ler muito mais memórias. Antigamente, os computadores processavam menos informações, ou seja, eram mais lentos, tá bom? E também lia pouca memória, tá? Era lento, além de processamento, era lento também, porque só lia poucas memórias, tá bom? Beleza. Então, isso aí a gente tem que saber, é obrigação saber. Nomes dos processadores, né, que pode ser chamado CPU, processador e o CP, e hoje em dia a gente sabe que processador, como está na cara, né, ele já evita
colocar processador. E já coloca mais CPU e, às vezes, até o CP na questão, para você responder. Tá? Como agora, né? Na nossa questãozinha aqui, ó, tá? Na nossa questãozinha, que ele trouxe lá, CPU. Ele podia botar o CP. Por que ele não botou o CP ali? Por que ele não botou processador ali? Porque aí não daria para fazer esse jogo de cintura aí, né? Para tentar enganar o aluno. E tem muitos que, como a gente já comentou, né? Apesar que a galera que já sabe um pouquinho, fala logo, isso daí é para não zerar, tá? É uma questão fácil? É. Mas também, né, tem muita gente que ele já vai, ó, CPU é aquela caixa, realmente é onde guarda as coisas. Não, tá certo? Mas para a gente que está estudando, deixa eles pensarem. A concorrência pensar desse jeito e chegar e botar certo na questão, né? Para a gente melhor ainda, tá bom? Beleza, show de bola. Então, vamos lá. Então, de processador, né, que a gente quis explanar, trazer, foi isso aí. A gente é obrigado a saber o quê? Nomes, tá? Os 3 nomes, CPU, processador e o CP. É obrigado a saber, ó, olha só, que a UC, tá certo? O que seria a UC? A galera já está falando ali. Unidade de controle. Exatamente. Unidade, tá? De controle. Unidade de controle. Tá? Hoje a mesa aqui está... A galera só falando aqui que, tá? No momento, né? Eu estou dando essa aula, não estou em São Luís, tá? Sou chique que nem, né? O Paulo, que tá no Rio, né? Deu aula para vocês, né? Esses dias aí estava no Rio. Eu não sou tão chique como ele, não estou no Rio, né? Mas eu estou no interior, tá? Então, eu estou dando aula daqui para vocês, né? Eu não estou em São Luís, tá? Unidade de controle. Então, aqui está meio improvisado aqui, tá certo? Então, aqui é a unidade de controle, o C, e é literal, tá? Ele trabalha com a parte de controle, só que é melhor falar que ele trabalha dando as ordens, tá certo? Eu costumo brincar e dizer assim, ó, essa parte, o C, é o processador em si. Por quê? Porque ela que dá ordens, ela que comanda todo mundo. Só que quando chega qualquer tipo de cálculo, ó, qualquer tipo de cálculo, aí a UC não faz isso aí. Quem trabalha com cálculos é a ULA, que quer dizer unidade lógica aritmética. Unidade, olha só, que balança mesmo, unidade lógica aritmética. Eita, letra bonita. Ainda bem que eu sou professor de informática. Aritmética, tá bom? Unidade lógica aritmética. Vou apagar aqui. Beleza. Ajeitar ali aquela unidade ali. Unidade. Pronto. Unidade lógica aritmética. Então, essas 3 divisões aqui eu tenho que saber por quê? Porque está cada vez presente em prova. Que a UC, que é a unidade de controle, trabalha dando ordens, tá? E, às vezes, ele em questões, ele vem trocando essa parte aí. Ele diz que, tá, a ULA é que trabalha com as ordens, e a UC trabalha com os cálculos, né? Tentando pegar você com esse C aqui, dizendo que esse C é de cálculo. Cuidado, tá? Então, a ULA trabalha com cálculo. Então, quando chega, assim, eu costumo dizer que quando chega, nem que seja 2 mais 2, tá? No processador, aí o que ele faz? Ele diz assim, não, matemática não é comigo. O processador, eu costumo brincar em sala de aula, dizendo que ele também, né? Assim como muita gente, tá certo? Tem essa parte aí de carência. Essa parte de carência aí em matemática, tá certo? Então, quando chega cálculo no processador, ele diz o quê? Ele não é comigo. É lá com o setor da ULA, ela que trabalha aí com essa parte de contabilidade, tá certo? Então, é mais ou menos essa parte, tá bom? Então, o que acontece? E nós temos também a parte dos registradores, que registradores, a galera tem que tomar muito cuidado, tá bom? Por quê? Porque registradores é um tipo de memória, essa memória a gente, às vezes, assim, no dia a dia, não tem contato com ela, não olha, tá certo? Não tem contato com ela. Então, tem que ter cuidado por isso. E ela anda caindo muito primeiro, porque ela está no topo, tá certo? Ela está no topo em termos de velocidade. É a memória mais veloz que nós temos hoje, tá certo? E ela está no topo em termos de velocidade. Claro, também em termos de preço também. Ela é a mais veloz e é uma memória hoje em dia considerada cara. Por isso que ela vem de pouca quantidade no nosso computador, tá bom? Então, o que acontece?
Feito isso, aí a gente vai, ó, a gente já viu os nomes do processador, tá certo? Que o processador é a mesma coisa que CPU, é a mesma coisa que o CPU, que recebe o apelido de cérebro do computador, tá bom? Que ele tem essa divisão e também tem processadores de 32 e de 64 bits, tá ok? Alguma pergunta até agora, galera? A memória principal, exatamente. Ela é uma memória principal, tá certo? Então, existem 4, a gente vai dar uma olhadinha aqui, eu trouxe até uma questão tentando pegar essa parte, tá? Por quê? Porque falou de, ó, é obrigação a gente falar de processador, memória e unidade de disco, tá? Processador, memória e unidade de disco. Então, registradores, aí tu tenta pegar aquela parte assim, ó, registrador está dentro de quê? Está dentro do processador. Então, ela é o quê? Ela é tão importante, ela que está dentro do processador. Então, ela é o quê? Principal. Ela está dentro do processador. O processador é o cérebro do computador. Então, registradores é uma memória principal. Mas a gente vai ver mais características da memória, porque a gente tem que saber as características, porque é ela que é cobrada em prova. Características, tá bom? Mas daqui a pouco. Então, o professor trouxe aqui e mostrar para vocês aqui, tá, a questão sobre isso, tá bom? Beleza, mas tirando aqui, né, a dúvida aqui, que a Raíssa, ela perguntou aqui, ela é memória principal ou memória secundária? Ela é uma memória principal, tá certo? É uma memória principal, tá? Então, registradores é uma memória o quê? Principal, tá? Principal. E não é qualquer memória principal. Ela está no topo da pirâmide em termos de velocidade. Tá bom? Beleza? Show de bola. Então, por enquanto, nenhuma pergunta sobre isso. Também, né, professor? Eu quero saber nomes, quero saber divisão e arquitetura. Perguntas? E alguém aí murmurando? Certo, vamos lá. Então, vamos lá. Olha só, vamos aqui para nosso próximo slide. Então, no nosso próximo slide, temos a segunda pergunta. Nessa segunda pergunta, ainda de conceito de hardware e software, tá? De 2024, e também da banca CESP, que é uma banca perigosa, porque trabalha muito com ao pé da letra, né? Trabalha muito com palavras. Tá? Então, vamos lá. Segunda, a respeito de máquinas, vê lá, o microfone ligado, tá? Evitar aí, tá? Tem que desligar os microfones, só liga na hora de fazer qualquer tipo de pergunta, né? A doutora, né, Nelma. Beleza, então, tá? Coloque aí no mudo, e depois, qualquer coisa, na hora que for fazer a pergunta, só tirar. Show de bola. Então, vamos lá. Segunda questão, vocês já estão lendo aí primeiro que eu estou sabendo, a respeito de máquinas de estado e de microcomputadores, julgue o item subsequente. Aí ele vem, em microcomputadores, o sistema operacional atua como um intermediário entre o hardware e os programas de aplicação, gerenciando recursos como memória, processamento e dispositivos de entrada e saída. Eu disse que a questão era de quê? De conceito de hardwares e softwares, mas não é. A questão é de sistemas operacionais, tá bom? E não está dizendo que é de Windows, não está dizendo que é de Linux e nem de outro. Ele está generalizando sistema operacional. E ele quer saber, em microcomputadores, o sistema operacional atua como? Aí ele quer saber, intermediário entre hardware e os programas de aplicação, gerenciando recursos como memória, processamento e dispositivos de entrada e saída. Aí o negócio pegou complicada. Acho que está certa. Esse acho é que pega, né? Por quê? Primeiro porque é nível de CESP. Aí, né, quem que vai, né, não achar é complicado. Por quê? Porque achou, então vai ter que chutar. Porque não tem certeza. Então, rapaz, eu não sei, tá? Então, essas questões, por isso que a galera não gosta muito. É difícil, mas a gente encontra alguns aí que gostam da banca CESP. Não é da banca, é das provas certo ou errado que a CESP utiliza. Por quê? Porque a CESP também tem múltiplas escolhas, né? Beleza. Então, e aí, galerinha? Certo ou errado? Vocês aí? CESP é chata,
A Juliana falou que está certo. Quem vai, Está certo, professor. quem vai errar junto com a Juliana e com o Bruno? Epa, errar não, professor. Ó, o que ele está fazendo aqui? Ó? Eu vou pegar aqui, ó, né, o nosso marcador. Ele está dizendo que o sistema operacional, ele está perguntando aqui, literalmente, um conceito. Tá? E essa palavrinha aqui, ó, é show, pessoal. Ó, essa palavrinha aqui, ó. Tá? Falou qual é a função, para que serve. Tá? O sistema operacional é para quê? Gerenciar. Aí eu brinco em sala de aula. Gerenciar o quê? Só tudo. Só tudo. Duas coisas. Quais são essas duas coisas? Hardware e software. Tá? Então, o sistema operacional, ele serve para gerenciar. E escuta, gerenciar o quê? Só tudo. Por quê? Porque quando tu diz só tudo, o que existe para ele gerenciar? A parte de hardware, ele gerencia as peças, ele que faz a comunicação, tá? E gerencia os outros programas. Para quem? Para você utilizar, tá? Aí o professor trouxe aqui. Então, ó, questão, ó, está correta, está certa, tá? Aí o professor trouxe aqui, ó, ele trouxe um conceito. O que são sistemas operacionais? Lembrando, não estou falando de Windows, não estou falando de Linux, eu estou falando de sistemas operacionais, de modo que geral, tá bom? Então, ele diz aqui, ó, é um software, isso aqui é legal a gente saber, tá? Então, ó, é um software o quê? Básico. É um software básico, sem ele o computador o quê? Não funciona. É ele que faz o quê? Faz com que a parte de hardware, ó, se comunique, ó, com quem? Com nós, tá certo? Se comunique com quem? Tá? Se comunique entre eles para a gente poder utilizar aqueles tipos de hardware ali, tá certo? E fazer com que nós nos comuniquemos com os outros programas que ele usou aqui, falando que é aplicativos, ó, outros aplicativos. Tá? Podia só economizar esse aplicativo, falar só os outros softwares. Obrigado, aplicativos. Qualquer outro, pronto. Foi o que ele usou aqui, ó. Ele usou, voltando aqui na questão, ele disse aqui, ó, atua como intermediário entre quem? Entre o hardware e quem? E os programas. Aí ele botou aqui, ó, de aplicação. São outros programas, de modo geral, tá certo? Tá? Beleza, então, show de bola. Aí o professor, além desse conceito aqui, ó, ele trouxe esse outro conceito aqui, ó, tá? Outra definição, ele está perguntando, ó, o que é um sistema operacional? Aí ele diz, ó, é um software, ele tirou básico e botou fundamental, que faz o quê? Gerencia. Essa é a palavra mágica, é a palavra-chave. Gerencia, tá bom? Ele gerencia o quê? Só tudo, de novo, ó, só tudo, ó, hardware e os outros softwares. Pronto, acabou. É isso aí que ele faz, tá certo? Aí, claro, ele usa uma palavra aqui que eu gosto de falar para os alunos, porque cai muito em termos de enunciado de questões, que é isso aqui, ó. Ele atua como uma interface. O que seria a interface? Um ambiente. Ambiente, tá certo? Interface é a mesma coisa que ambiente. Então, essa palavrinha aí, no mundo da informática, ela é importante para a gente, tá bom? Ambiente, interface, são duas palavras que vão dar no mesmo lugar, que é uma espécie de sinônimo, tá bom? Isso é legal a gente saber, por quê? Porque até no Linux, que ele cobra muito essa palavra ambiente, interface, tá ok? Beleza? Show de bola. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Então, a questão aqui, tá certo? A questão, ó, tá? Uma questãozinha de 2024, dizendo, mostrando para vocês que, conceito também cai, tá? Cuidado, porque às vezes quando o professor dá aquele conceito, o aluno, isso aí nem cai nem prova, professor. Como é que não cai? Se não caísse, o professor não trazia. Se não fosse importante, não estava lá no leque, tá bom? Que o professor traz para vocês, tá? Beleza? Show de bola. Vamos lá. Então, vamos lá, bola para frente. O professor fala demais, né? Tá? Mas é assim mesmo. Tá? Como já dizia, né? Uma mulher que eu admiro muito, tá certo? E diz que eu estou na profissão correta, que eu falo demais. Tá? Beleza, vamos lá. Então, show. Vamos aí para a próxima. Terceira questão do nosso material aí que vocês já têm, ó. Também, vocês estão notando que eu estou trazendo também questões muito do SESC.
eu trago várias questões misturadas. Mas hoje eu estou trazendo bastante a nível de CESP, por quê? Porque como é que se diz? O nosso edital que está aí aberto, tá? O edital da Polícia Federal, tanto administrativo como superior, então o professor trouxe aí, né, algumas aí dando um certo foco aí em questões dessa banca, né, tão adorada pelos concurseiros. Vamos lá. Então, olha só, olha só o ano da nossa questão aí, gente, ó, questão de 2025, tá? Terceiro, acerca de conhecimentos em informática, julgue o seguinte item. Vou marcando aqui, que eu gosto de riscar. O sistema operacional cumpre a função de, olha só a palavra mágica, gerenciar. Gerenciar quem? Os periféricos. O que seria periféricos? Que fica em volta do computador, tá? Que auxilia o computador em seu funcionamento, tá bom? Então, aí já tem duas palavrinhas show, que gerencia a parte de hardware, que podem ser conectadas a um computador. A fim de executar os programas, ó, já vem agora com a parte de softwares, a um computador, que estejam nele instalados. Enquanto o processador do computador é o dispositivo responsável, aí vem, olha só, palavra perigosa, né? Somente, coisa de CESP, né? Somente, tá? Que o processador do computador é o dispositivo responsável, aí, perigosa, né? Então, vamos lá, ó, palavrinha perigosa, somente, tem que ter muito cuidado, somente pela administração dos recursos de memórias necessários ao processamento solicitado. E não, tá certo? O processador, ele vai muito além disso. O processador é o cérebro do computador. Ele é responsável por comandar quem? Todo mundo. Todo mundo. Então, não é somente por uma finalidade, tá certo? Tem várias outras finalidades. Tá? Principalmente que ele tem memória, ele gerencia a memória, ele gerencia a parte de comandos, ele gerencia a parte de, como é que se diz? Cálculos matemáticos, aritméticos, né? Então, não é o quê? Somente, tá certo? Somente. Então, essa palavrinha aqui, ó, em qualquer questão, a nível de CESP, né? E, claro, outros também se espelham muito por essa banca aí, pelo CESP. Então, aqui no caso, vai ser quem? Vai ser errado. Mas, o que acontece? Vai ser errado, tá? O que acontece? Muitos aí iriam ficar um pouquinho, né, em dúvida sobre essa questão. Mas a palavra, tá? A palavra ajuda a gente, somente, necessário, né? Então, essas palavras é para a gente o quê? Chamar atenção. A gente não pode ir só por elas, tá bom? Quando vai por elas, é porque você está o quê? Chutando. Quando você vai por essa dica, somente, necessário, tá bom? Então, mas é porque você está o quê? Chutando. Tá bom? Isso é uma dica para chute, essas palavras aí. Porque se você souber o conteúdo, tu vai ler, vai chamar atenção, mas tu continua lendo. Tá certo? Para saber se realmente está correto ou se está errado. Tá bom? Tá beleza? Show de bola. Então, nós trouxemos aí duas questões sobre quem? Sobre sistema operacional. Em nenhum momento ele perguntou se era o quê? O Windows ou se era o quê? Se era Linux. Tá bom? Beleza? Show de bola. Então, vamos lá. Qualquer pergunta, né? Fale agora ou se cale até depois do dia da prova. Depois do dia da prova, pode perguntar. Beleza, tá certo? Outra, o professor trouxe 3 questões de sistema operacional. Mas essa aqui é bacana, é só para chamar atenção aí, ó, para uma coisinha, tá? Ele diz aqui na questão, ó, é uma questão de 2023, e ele diz assim, ó, no Windows 11, questão de Windows 11, o Microsoft Defender antivírus é usado como o principal aplicativo para a realização de varreduras de malwares, por meio da verificação contínua de arquivos e pela realização de backups como prevenção de perda no caso de ataques por ransomware ou ransomware, tá certo? A pronúncia eu até brinco em sala de aula que ainda bem que a gente não vai fazer prova oral, a gente vai fazer prova escrita, então pode falar aí a pronúncia é o que menos interessa. Por ransomware. E aí, galerinha, certo ou errado essa questãozinha aí? Microsoft Defender. Ele é isso aí que ele falou? No Windows 11, o Microsoft Defender, estou olhando aqui, né? O chatzinho aqui, ó, ninguém está falando nada, está todo mundo caladinho. Não acredito, não.
Então, estão dizendo ali, levantando a mão, o Bruno já falou que está correto. E aí? E Yolanda também. Tá difícil essa, né, Raíssa? A Raíssa está dizendo que está difícil, a galera está indo atrás. Tá? E o Bruno que é o culpado. Todo mundo está falando assim junto com o Bruno. Regiane. Né? Certo, né? Vocês estão... Então, olha só, galerinha. Agora posso responder, né? Posso falar aí, né, que todo mundo errou junto? Ninguém falou que estava errado essa questão? Ia deixar em branco, é preferível deixar em branco que, né? Mas beleza, Raíssa. Tu disse assim, tá difícil essa, vou deixar em branco, mas se eu te desse o direito de chutar, né? Chutaria certo ou chutaria errado? Pelo que tu tentou entender pela questão, tu chutaria certo ou errado? Errado, né? Errado. Olha só, galera, agora eu vou responder. Né? Aqui todo mundo aí, já os corajosos, já tentaram se acusar aí, dizendo que estava certo, outro estava errado. Então, o professor vai dizer aqui o que está certo e o que está errado. Olha só. Primeiro, ele está dizendo aqui, ó, no Windows 11, o Microsoft Defender Antivírus é usado como o principal aplicativo para a realização de varreduras de malwares. Está correto, tá certo? Está correto, até bem aqui, ó, tá lindo, ó. Tá beleza, por quê? Porque todo mundo sabe, né, e eu digo logo, todo mundo sabe que o Microsoft Defender ou o Windows Defender também, tanto faz, tá bom? Podia ser Microsoft Defender ou o Windows Defender, porque tem gente que não é Microsoft Defender, não, é o Windows Defender. Não, ele pode chamar, é Microsoft Defender, Microsoft Windows Defender, está correto das duas maneiras, tá? Então, o Microsoft Defender, ou Windows Defender, ele é o quê? É um antivírus. Beleza, tá aqui, ó. Ele é, tá? Ó, ele é um vírus, tá ok? Ele é um antivírus, tá? E ele é, olha só, um antivírus padrão e um antivírus nativo. Cuidado com essas duas palavras, tá? No Windows 11, no Windows 10, que são as duas versões do Windows que hoje em dia é o que cai em prova, tá? O Windows 10 e o Windows 11 é o que cai. Por mais que venha no teu edital assim, ó, o Windows 7 e o Windows 10. Pode estudar o Windows 10. Foi só o William que está dizendo para ti, tá? Pode estudar o Windows 10, porque não vai cair questão do Windows 7, tá bom? Tá? O Windows 10 e o Windows 11 também. Pode estudar o Windows 11, o Windows 10 e, claro, particularidade, característica que veio de novidade no Windows 11. Aí tu pode estudar o Windows 11. Por quê? Porque ele vai focar no que apareceu, no que tem de diferente entre os dois. Aí ele vai focar, tá? Aí tu tem que estudar os dois. O foco é o Windows 10, de acordo com o que veio de novidade no Windows 11, tá bom? Mas o Windows 7, tá? E quando tem o Windows 7 e o Windows 10, nem estuda, nem esquenta a cabeça. Só estuda o Windows 10, porque ele é referência. Mas aí, ó, é o que o professor fala agora. O professor está falando demais. Tá? O Windows Defender, ele é um antivírus, mas a partir de qual versão? A partir do Windows 8. No Windows 7, ele não era um antivírus. Tá? Ele era um anti-spyware. Ele não era um antivírus. Tá? Mas, claro, tá? Vamos supor, ele está perguntando do Windows 11, ele está perguntando do Windows 10, aí de boa. Tá? E a partir do Windows 8, ele foi promovido, tá? A partir do Windows 8, ele foi promovido ao quê? Um antivírus. Ele não era antes. No Windows 7, ele não era. No Windows 10, ele sofreu uma reformulação e passou a ser chamado também, ele é um antivírus e passou a ser chamado também de central de proteção. Por quê? Porque dentro do antivírus do Windows 10, que é o Windows Defender, também vem rapaz, me ajuda aí. Firewall, tá certo? O firewall, tá certo? Então, no Windows 10, a partir do Windows 10, veio o firewall dentro do Windows Defender. E ele passou a ser chamado também de central de proteção. Porque ele era um antivírus, ainda tinha o quê? E ainda tinha um firewall dentro dele. São duas coisas diferentes. Existe o antivírus, que é o Windows Defender, e existe quem? O firewall. Firewall, ele é um antivírus? Não. Mas ele é um sistema de proteção, um sistema de segurança, mas não é antivírus. Tá bom? Então, voltando aqui, ó, o Windows 11, Microsoft Defender,
É um antivírus. É usado como o principal aplicativo para a realização de varredura de malwares? Certo. Aí ele continua. Por meio da verificação contínua de arquivos? Tá? Ele verifica direto. Então, até aqui também está correto. Ó. Até aqui, ó. Aí agora vem o erro. Ó. Agora vem o erro. Eita, professor, eu errei a questão. Só que você falou aí que veio o erro. Aqui, ó. Pode tirar o cavalinho da chuva. Tá certo? Que ele é o quê? Para fazer varreduras, para poder fazer o quê? Para detectar, né, algum tipo de malware e tentar o quê? Solucionar o problema. Tentar, tá? Ele ajuda a proteger, tá? Então, o que acontece? Mas quando chega na hora de backup, aí não é com ele. Ele é um antivírus. Backup, tem outros programas que fazem backup para poder ajudar a proteger contra alguns tipos de malwares que contra o tipo de ransomwares. Mas não é o antivírus que faz isso. Ah, professor, mas pode ter um. Pois é, pode ter um, mas ele está falando do Microsoft Defender. Tá certo? Então, o Microsoft Defender não tem essa finalidade. Tá? Ele é para o quê? Para detectar, fazer varreduras no teu computador, ir atrás de possíveis arquivos que estejam contaminados com determinados tipos de malware, para poder isolar, bloquear, tá certo? Tentar tirar, ou então até apagar o arquivo, excluir o arquivo, até para evitar que contamine mais arquivos do teu computador. Mas quando chega na parte de backup, aí não é. Ok? Então, ó, eu vi o quê? Eu vi agora muita gente fazendo o quê? Errando a questão. Tá certo? Errando a questão. E, tá, por pior que seja, eu não considero uma questão difícil. Mas ela é um pouco, né? Não é nível hard, é nível medium, ou seja, mediano. Tá bom? Então, alguma pergunta sobre essa questão aí, para a gente passar para a quinta? Então, lembrando, o Windows 11 e o Windows 10, eles têm o quê? Tem um antivírus, ó, as duas palavrinhas. Tem um antivírus nativo, porque instalou o Windows, já está lá, e é o antivírus padrão, tá bom? É o antivírus padrão e nativo. O Windows 10 e o Windows 11, que são os dois que eu estou focando, tá certo? Para mim não começar a falar várias versões para a gente aqui. São as duas versões que estão no foco aí, tá bom? Então, tá? A Raíssa chutou certo, né? Mas é meio arriscado esse negócio de chute, tá? A Josiane acertou, tá? Galera que falou que estava, tá? Estava o quê? Estava certa, tem que rever aí, tem que dar uma olhadinha, rever os seus conceitos, tá bom? Beleza, vamos lá. Você não está falando muito alto, não, né? Não. Ele fala alto já por natureza. O professor está falando muito rápido? É só para saber, né? Que o professor não vai diminuir mesmo. Tá, não. Tá, então beleza, vamos lá. Vamos passar para a nossa próxima questão aqui. Eu coloquei, eu acho que foi nove questões, eu acho. Tá? Eu não sei nem se porque eu sou muito otimista. Eu boto bastante questão e na hora eu só corrijo 5, só corrijo 8. Mas vamos lá. Então, foram 11. Foi 11? Eita, droga. Então, o que eu estava pensando que era uma aula de quantas? 3 horas, né? Então, o que acontece? Tá? No nosso caso aqui, ó, seria até 8. A gente vai aí até 8h30. Vamos lá, vamos ver. Então, o que acontece? Olha só, galera. É porque é uma aula só demonstrativa, né? O professor está dando aula. Então, o que acontece? Tá? Aqui, ó, seria o conceito, tá bom? O professor botou aqui um slide para vocês, ó. Microsoft Defender ou o Windows Defender é um software que remove malwares, trojan, blá, 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 blá. Depois você dá uma lidazinha aí, que isso aqui eu acho que todo mundo já sabe esse conceito. Só teve que tomar cuidado, porque ele falou backup bem aqui, ó. Tá? Então, backup já não é com ele. Ele não é para essa finalidade. E nem faz. Você tem que fazer o backup com outro programa, que no caso, o sistema operacional também. Aí sim, no sistema operacional tem essa propriedade de fazer, né, o backup. Tá? Mas não o antivírus, o Windows Defender. Aí eu botei para vocês aqui, ó, sobre o firewall também, que é sistema de segurança, faz parte do sistema de defesa, ó. Firewall, tá? Que no caso são duas palavras, fire é fogo, wall é muro, um muro de fogo, tá certo? Um muro de proteção, tá bom? Ele funciona como se fosse um filtro, e olha o sentido da seta, isso aqui é importante, ó. Geralmente pode cair na prova de duas maneiras, dizendo que, tá certo? A rocha. Dizendo que, tá? Dizendo aqui, ó, que o firewall protege o quê? Protege o computador contra o quê? Ó? Acesso só externo. Tá? De fora, tá?
E outras questões diz que é tanto entrada como que saída de informações. Ele bloqueia a entrada e saída mediante a sua configuração, ó. Mediante a configuração que tem nele, que está configurado. Tá? Isso pode ser personalizado. Ele não vai entrar em detalhes sobre a configuração. Ele só vai dizer que o firewall tem a finalidade de proteger o tráfego, ou seja, entrada e saída de quê? Entrada e saída de dados mediante a configuração dele. Mas ele não entra em detalhes sobre a configuração. Tá bom? Beleza? Show de bola. Beleza, isso aqui é para vocês dar uma lidazinha depois, tá? Show. Aí nós vamos para a quinta questão, lá vem mais CESP, menino. Tá? A quinta questão aí sobre o CESP aí, né? 2024. E vamos lá. Agora, a gente vai atacar o quê? Olha só, o Office 365, tá certo? E ele quer saber sobre o Word, tá? Então, ele diz aqui, ó, no Microsoft Office 365, a opção de layout da página do Word permite configurar a página de um documento, podendo-se, por exemplo, alterar a orientação da página para modo retrato ou paisagem. Vamos lá, certo ou errado? A Ana Lúcia já falou que está correto. A Raíssa já falou que está correta. Bruno também foi atrás, falou que está correto. Né? E aí, galerinha, só os corajosos? Rapaz, o resto está assistindo a novela e deixou só conectado, foi? Aí, a Alana, tadinha, tá bom? Tá, o Alisson falou, beleza. Ninguém vai falar que está errado? Rapaz, certo, Josiane, todo mundo falando que ninguém vai ter nenhum do contra. Então, vamos lá, né? Acabou o leilão, o professor pode responder, né? Então, exatamente, tá? Exatamente errado, galera. Ó. Aí lascou agora. Professor, a única que eu sabia, e o senhor está dizendo que está errado? Não, minha irmã, tá? Pois é, cara. A única que tu sabia, né? Olha só. Eita, Juliana, eu não aguento. Então, o que que acontece? Olha só, galera, prestando atenção, ó. Eita, a galera ficou besta agora. Não, professor, não acredito que eu errei essa questão aí. Não acredita? Pois é, meu amigo. Tu só vai acreditar no dia que saiu. Ainda vai querer entrar com recurso ainda. Ainda vai querer entrar com recurso. Ainda diz assim, professor, como é que eu faço para entrar com recurso? Não dá para tu entrar com recurso. Olha só, vamos ver aqui, ó. Ele está dizendo, galera, ó, no Microsoft Office, ele está perguntando qual Office? 365, tá? 365. Qual é uma das características do Office 365? Ele tem algumas características, o Office 365. Que a principal, vou dizer assim, a principal, três principais características. Não, 4, mudei de ideia, 4 principais. A primeira característica é que é aquele Office que você compra, faz por assinatura. Você tem 365 dias no ano para você utilizá-lo. Então, tanto pagando prestação ou pagando logo à vista. Né? Office 365 é o Office por assinatura. Beleza, uma característica. A segunda característica, tá, é a interação com a nuvem. Tá? Que você pode, né, salvar seu documento na nuvem, pode interagir com outras pessoas em tempo real, né, utilizando o mesmo documento, é a interação com a nuvem. Tá bom? A terceira, deixa eu ver se eu... Nossa, só de tanto falar, eu acabo esquecendo das outras. Tá certo? A terceira é atualizações. É essa que está aqui, ó. Essa que está pegando aqui, ó. É a atualização. O Office 365, como ele não bota nem versões ó, do Office, é porque está subentendido que o Office 365 utiliza o quê? A última versão que existe no mercado. A última versão que existe no mercado. Tá certo? E isso faz diferença aqui agora. Por quê? Porque quando ele disse, ó, a questão está quase toda linda. Ele disse assim, ó, no Microsoft Office 365, na opção layout da página, do Word, permite configurar a página, está tudo certo aqui, ó. Configurar a página de documento permite, podendo-se, por exemplo, alterar a orientação da página. Pode. Para quem? Para retrato ou paisagem. Está lindo. Só que está errado é isso bem aqui, ó. Layout da página. É só layout. Não é mais layout da página. Se ele colocasse só, ó, tirasse isso aqui, ó, e só layout, aí sim, eu faço para cá. Aí sim está correto.
ok? Tá? Aí sim estaria correto. Mas lá não existe essa guia layout da página. Como é que tu vai lá em layout da página se não existe? E aí? Ah, sim, tá? Ou guia, isso, ou guia, tá certo? Opção, menu, aba, tá certo? Mas tem que ser guia layout, menu layout, aba layout, tá certo? Tá bom? Mas layout da página aí torna errado porque não tem, tá certo? Olha só, vou passar aqui para o próximo slide, porque a questão, é o que eu costumo falar para a galera, a questão, ela prova que você é obrigado, olha só, olha esse próximo slide aí, ó, a saber isso aqui. Claro que não era para não ter tirado a animação, né? Porque, ó, eu vou botar aqui porque você não vai falar disso aqui, não. Ele era para me tirar a animação para aparecer, aparecer assim, desse jeito. Então, ó, aqui, ó, só tem, ó, layout, olha só, pessoal, layout. Não tem layout mais da página. Isso era lá no Office 2007, tá certo? Layout da página, tá bom? Então, ó, só layout, ó. E lá no Office 2007 nem tinha o 365, não tinha o Office 365, tá bom? Foi a partir do 2016 que apareceu, tá bom? E já não tinha mais layout na página, tá? Então, a questão, ela veio o quê? Mostrando para você que você é obrigado a saber esses elementos aqui, ó, tá certo? Tem que aprender, decorar, lembrar, seja o que tu quiser, mas no dia da prova, até no dia da prova, tu tem que saber, tá bom? Depois, né, quando passar, ser efetivo, pode até esquecer. Eu falo isso, mas é brincando, viu? Porque a gente passa em um concurso, depois vai para outro, depois vai para outro, ser humano. A gente sempre quer mais, a gente sempre quer melhor, tá bom? Então, beleza. Então, a questão veio mostrando que a gente precisa, ó, e claro, é bom o professor comentar cada item desse, para a gente poder absorver. Aqui que só está olhando uma prévia, tá bom? Vamos lá. Até hoje eu falo layout da página, é o vício, tá certo? É o vício, é a mesma coisa que a gente às vezes chama menu, tá? Então é normal isso aí. Mas a gente tem que né, dependendo do nosso foco, tem que procurar tirar um pouquinho alguns vícios aí para não errar no dia da prova. Tá bom? Beleza, show de bola. Vamos lá. Aí nós temos a sexta, ainda do Word, tá? Ainda do Word, ele diz aí, ó, sexta questão. No Microsoft Word, é possível salvar um arquivo em formato PDF por meio da opção salvar como imagem ou selecionando-se a impressora Microsoft Print to PDF, que tem essa opção lá, né? Na opção imprimir do menu arquivo. E aí, galera, certo ou errado? Certo, errado. Helena levantou a mão. Helena perguntou o quê, doutora Helena? Cadê a doutora Helena? Helena perguntou alguma coisa aí, ela levantou a mão. Não, professora, só porque o erro da questão anterior, só porque tinha o nome layout da página, era isso? Isso, era só aquilo não que tá não é mais página, é só layout. É isso? Não tem mais da página. Eles queriam tá. economizar tinta, aí tiraram da página. Obrigada. Economizar tinta é boa. E aí, galera? Certo ou errado? Essa aqui, a sexta questão? Errado. Errado. Já botaram ali errado. Olha só, por que estaria errado? Até eu tenho dúvida agora. Porque tem salvar como imagem, né, professor? Exatamente. Não tem nada a ver esse negócio aqui de imagens, tá certo? Essa parte aqui, ó, se não tem, não faz parte. Opa, vou pegar a canetinha aqui. Se não faz parte, não é só opção salvar como. Não tem esse negócio aqui, ó, de imagem. Se tiver alguma palavra que não existe, pronto, já tornou a questão errada. É só essa palavra de novo, tá certo? De novo, uma palavra, isso é coisa de CESP. Uma palavra torna a questão inteira errada. Isso aí é tradição, é CESP. Às vezes ele tira, às vezes ele coloca, às vezes ele tira um sinônimo, bota outro sinônimo que a gente nunca nem ouviu falar, fica em dúvida, ou tira um sinônimo e bota um antônimo que às vezes a gente nem conhece, tá ok? Então, isso aí é coisa de CESP. Aqui ele acrescentou uma coisa que não tem nada a ver, tá? Então, tornou a questão o quê? Errada. Tirando essa palavra aqui, imagem, fica toda correta a questão. Fica toda show de bola. Tá bom? Beleza, show de bola. Tá? Desculpe aí que levantou a mão, né? E eu nem prestei atenção, estava intertido com o slide, mas é assim mesmo.
né? Assine o canal ao vivo, né? Então, vamos lá. Então, próxima questão. Olha só. Na verdade, o próximo slide, ele está dizendo aqui, ela lá em arquivo, ó, salvar como, ó, tá certo? Aí o que? Escolhe procurar, porque você vai querer localizar ó, onde você vai salvar, nome do arquivo e o tipo, ó, PDF. Tá certo? Ou podia ir direto pelo atalho. Alguém sabe me dizer qual atalho para salvar como? Duvido. No Word, no F12. Ó, é o mesmo atalho do Word, do Excel e do PowerPoint. Salvar como? Qual atalho? Ctrl B. Exatamente errado. Ctrl B é salvar. Eu quero salvar como? Exato, doutora Raíssa. F12. Tá certo? Salvar como é o F12, tá bom? É uma tecla só, uma tecla de função. Quando você pressiona F12, F12 serve para salvar como, tá? Salvar como, tá? O Ctrl B é só salvar. Professor, qual a diferença de salvar e salvar como? Salva só as alterações no documento. Salvar como? Salva com outro nome, em outro local, ou com outro tipo, que ele está mostrando aqui, ó. Outro tipo, ó. Aqui são outros tipos. E no caso, ele está escolhendo o PDF. Tá bom? Beleza, show de bola. Vamos lá, vamos para frente, que já vai dar 10 horas. Ixi, que é isso, professor? E eu coloquei aqui para vocês, ó, o salvar como, salva alterações, o outro salva, né? Só salva em outro local, com outro tipo, tá bom? Beleza. E aqui, ó, olha só, ele vem cobrando coisas que eu acabei de provocar vocês, que foi com atalho, e que é muito recorrente em prova, é atalhos. Tá bom? Ele diz assim, ó, o comando padrão no Microsoft Word 2019, utilizado para abrir um documento no Word, né? Abrir um documento no Word novo, em branco, é. E aí, quem vai se arriscar? Quem é o corajoso? Essa questão é boa, tá? Essa questão é muito boa. O comando padrão do Microsoft Word 2019, utilizado para abrir um documento novo, em branco, é. Não entendi a mãozinha. Sei que ela é boa. A questão é bacana. Ctrl O. Letra B. Tem outro que foi em Ctrl B. Oh, desculpa, letra B. Ctrl O. O Victor aqui foi de Ctrl O. A doutora foi de Ctrl B. Ele quer o quê? Um comando para abrir um documento. Aí só uma questão, uma perguntinha. Para abrir um documento, não é Ctrl A, não, para abrir? E o silêncio se fez. Para abrir um documento é Ctrl A. Então, por que a galera foi de B? Porque é um novo documento, né? Exatamente. Porque ele fez questão, ó, até aqui, ele utilizado para abrir um documento. Aí é Ctrl A. Mas aí ele disse aqui, ó, um novo, em branco. Aí, ó, aí seria a letra, né? Opa, volta. Aí seria, ó, pegar outra cor aqui, porque vermelho em cima do... Opa, desculpa. Essa aqui, ó. Letra B de bola, tá? Vou pegar a borrachinha aqui. Ó, é letra B, Ctrl O, tá certo? Que é abrir um novo. Aqui é abrir um existente. Ctrl A, ele abre um arquivo existente no teu computador. Já o Ctrl O abre um documento em branco, tá certo? Ou seja, um novo. Tem que ter cuidado, porque tem muitos... Isso aqui não é a primeira, teve algumas até que eles extrapolam, metem os pés pelas mãos e acaba fazendo uma questão que corre o risco de ser anulada. Mas essa aqui saiu bacana. O novo em branco, ou seja, Ctrl O. Tá beleza? Isso aí mais adiante o professor traz alguns atalhos bacanas para a gente aí. Vamos para alguma dúvida aí não, né? Porque a dúvida é, professor, é Ctrl O? Pronto, receba. Ó, não tem mistério não. Aqui tem coisa que não é para a gente discutir muito não. Tá? O professor fala, você só absorve. Ponto final. Tá bom? Beleza, vamos lá. Outra de atalho, ó, essa aqui é interessante, porque isso aqui é uma coisa que é obrigado, porque está caindo muito em prova, e é uma coisa que o aluno erra, porque não tem o costume, hoje em dia, de você usar atalho para alinhar um texto. Então, isso aqui, ó, muitos dos alunos erram uma questão igual a essa, tá?
Mas aqui, ó, tem um macete, ó. Tá, eu vou ler só por educação. Os comandos de teclado que permitem, por meio do mesmo, ativar as funções de alinhamento, tá? À esquerda, centralizado, direita e justificado, na mesma ordem no Microsoft 2019, tá certo? No Microsoft 2019, tá? Aí ele vem dizendo, deixa eu só ver aqui, certo, tá tudo ok por aqui, tá? Beleza. Então, aí o que acontece? Ele quer respectivamente. Aqui, quando a pessoa não sabe, ele tem que procurar facilitar a vida dele. Então, eu não sei. Então, tu vem aqui, ó. Eu não sei qual é o atalho, cadê tu? Eu não sei qual é o atalho para alinhar à esquerda, eu não sei qual é o atalho para centralizar, eu não sei qual é o atalho para alinhar à direita e nem o atalho para justificar. Estou lascado, então. Tá? Pois é, mas eu não sei nenhum deles. Mas eu sei que, ó, Ctrl C não é. Então, eu já elimino a letra D. Eu sei que, Ctrl C aqui de novo. Poxa, pelo menos uma coisa a faculdade serviu. Eu sei para que serve Ctrl C e Ctrl V, tá? Então, o que acontece? Eu já elimino a letra C e a letra D. Sai fora, tá? Outro que eu vou eliminar, pelo menos serviu para alguma coisa a faculdade. Olha só, Ctrl V, ó, tá? Eu não, já eliminei quem? Aí não presta mais, porque eu já tinha eliminado a letra D. Então, ó, eu eliminei a letra C, eu eliminei a letra D. Ficou a letra A, a letra B e a letra E, tá certo? Então, aí eu vou pelo único que é o mais fácil lembrar, ó, que é o justificar, que coincide com a letra J, mas aí fiquei ferrado de novo, porque tem dois Ctrl J. Alguém quer fazer dois Ctrl J. Mas aí o que acontece? Tu vem bem aqui de novo, ó, o Ctrl I. Que Ctrl I é o quê? É fácil de lembrar também, que é o quê? Itálico. Aí sobra quem? O que tu não sabia, que era a letra A, que é o Ctrl Q, para alinhar à esquerda, Ctrl E, para centralizar, Ctrl G, para alinhar à direita, e o Ctrl J, que é fácil lembrar, é justificado. Tá certo? Então, letra A, o Vitor acertou aí, ó, tá bom? Então, essa daí, ó, foi a última que eu vou trazer de atalho, né? Aí agora, olha só, né? Nós temos uma aí, tá certo? Nós temos uma que é do Excel. Na verdade, isso aqui não é mais nem do Excel. A única coisa que tu tinha que saber aqui do Excel são os símbolos das 4 operações aqui, ó. Que no caso a gente tem um asterisco que serve para quê? Multiplicar. Multiplicar. Nós temos o acento circunflexo, que é o quê? Potência. É potência. Alguns também podem usar a palavra exponenciação, apesar que ele tem diferença, mas tudo bem. Vai dar, né, para a gente, a grosso modo, vai dar no mesmo, tá? Então, é o símbolo de potência, tá ok? Quando você... E aí você já vai, sabendo disso, aí pronto, acabou o Excel. Aí vai ser o quê? Com Daniel, não é mais comigo já. Aí já é com Daniel. Por quê? Porque é matemática. Aqui ele está querendo saber só que tu saiba identificar os símbolos das 4 operações e quer que você saiba a ordem de resolução, que é a mesma da matemática. Letra A, já falaram ali, né? Letra C. Letra C. 4, tá? Exatamente. Por quê? Porque primeiro tu vai fazer a exponenciação, ou seja, a potência. 8 vezes 8, 64. 64 elevado a 1 é ele mesmo. Então, de um lado, vai ficar só 64, sobrou um asterisco aqui. 2 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é o quê? É 1. 64 vezes 1, pronto. Aí já não é mais Excel. Aí já é o quê? Aí já é matemática. O aluno que errar essa questão, aí a carência já é da matemática. Mas, claro, que o professor brinca falando isso, mas ele é obrigado a saber que o acento, né, o acento circunflexo é potência e o asterisco é multiplicação. Aí o resto é matemática. Tá bom? Beleza, show de bola. Aí o professor traz aqui, ó, só para vocês depois, a galera que não sabe, ó, tá? Olhar que multiplicação é o asterisco, divisão é a barra, soma é o sinal de adição mesmo que a gente conhece, tradicional, subtração, sinalzinho de menos, e a exponenciação ou potenciação, tá certo? Tá? Que é o acento circunflexo, tá bom? Beleza? E aqui, ó, aqui são os operadores matemáticos, e aqui são os operadores lógicos, que na prova cai isso aqui, ó, esse nome. Ó. Na prova eles usam esse nome, operadores de comparação. E a gente já conhece a maioria.
com exceção do diferente, que é literalmente, né? Literalmente diferente. Nós temos esse aqui, ó, que é literalmente diferente, porque o nosso diferente que a gente conhece não é desse tipo. Tá? É o único que é para chamar a atenção. E esse aqui anda caindo muito, tá? Porque o que a gente conhece, ó, é esse aqui, ó, o diferente. Tá bom? Beleza, isso aqui depois você dá uma olhadinha aí nos slides aí. Aí nós temos o maior, o menor, maior igual, menor igual e o igual lá embaixo. Tá bom? Falando aqui superficialmente, tá bom, pessoal? Tá? Beleza. Aí nós temos, ó, essa, tá certo? Nós temos a 10ª questão aí. Eita, você está bem, né? Que nada, vocês estão gostando aí, que vocês, por vocês ficariam até 10 horas. Então, o que que acontece? Tá? Todo mundo já jantou, não já? Não, jantando não. Tá bom. Olha só, a 10ª questão. A 10ª questão, eu vou ler, mas vocês já vão olhando aí para saber se é certo ou se é errado. Se na planilha a seguir, desenvolvida no Excel, for digitado a fórmula, aí ele mostra, né, a formulazinha ali. Ó. Tá. Logo prestando atenção aí. Ó. Tá, ó. Conte valores de B3 até B6. Notando que tem 2 pontos, né, até na célula B8. Não interessa esse negócio aonde é. Ele só quer saber que essa função, o resultado apresentado nessa célula será, ele afirma que é 12. O resultado vai ser 12. E aí, galerinha, o que vocês acham? Certo ou errado? Correto. Correto. Juliana, é Juliana, né? Juliana que foi que falou? Sim. Juliana falou que está correto. Todo mundo fitness, todo mundo com fome. Fitness diz que é sinônimo de fome. E Yolanda falou que está certo também. Não tem ninguém que vai falar que está errado? Certo. Então, vamos lá, né? Como a gente não tem muito tempo para ficar debatendo, então vamos lá. Olha só. Nós temos aqui o conte valores. O conte valores faz o quê? Conta as células não vazias. Conta as células que tem qualquer coisa. Mas está certo, não vazias, tá? Eu gosto de falar qualquer coisa, tá? Conta as células que tenha qualquer coisa, que é a mesma coisa que não vazias, tá bom? Então, ele está dizendo que ele quer assim, ó, pegando aqui a nossa canetinha de novo, tá? Ele está dizendo que ele quer de B3, que está bem aqui, ó, B3, ó, que é essa célula aqui, até E6, que E6 seria essa aqui, ó, tá? Então, resumindo, ele quer tudo isso aqui, ó, pá. Aí ele vem contando. O que é aqui? Em B3 tem alguma coisa? Não. B3 tem alguma coisa? Ó, não. Olha o risco que eu fiz. B3 tem alguma coisa? Não. Aí aqui tem, ó, tem alguma coisa, então é 1, aqui não tem nada, aqui é 2, ó, aqui é 3, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, está o quê? Correto. Ele falou que, com essa função, ele ia chegar a esse resultado 12. E chegou. Então, está correto a questão. Então, é uma função que é bem fácil. Conte valores, conta qualquer coisa. Células que tenha qualquer valor, não interessa qual seja. Se tiver um ponto, olha só, observação. Se tiver espaço em branco, se ele falar que, olha, lá na célula B3 foi dado um espaço em branco, então lá vai ter alguma coisa, ele vai contar, até espaço em branco, mas claro que para isso ele tem que falar, tá bom? Quando ele não fala, você não vai adivinhar, então não pode cobrar, tá bom? Mas até um espaço em branco que você der pelo teclado, ele vai cobrar e ele vai, como é que se diz? Contar como sendo uma célula que tem alguma coisa, tá bom? Beleza, então vamos lá. Então, nós vamos agora, ó, eu não vou, tá certo? Eu trouxe aqui, tá certo? Mas a gente vai falar isso só no curso, tá? Porque não vai dar tempo de falar agora. Ó. Eu trouxe ó, as principais, né, funções basiconas, as básicas. E aqui nós temos essas 3 aqui, ó, que é o continuum. Todas as 3 servem para quê? Para contar. Conta as células que tem número, que está aqui é o continuum, tá? O outro conta as células que tem qualquer coisa, e a outra conta as células que estão vazias, tá bom? Então, por enquanto, é só isso. Se desse tempo, a gente ia falar de todas aí, mas deixei isso para a nossa aula aqui, tá certo? Tá? Aí a gente vai ver detalhes de cada uma, e nessa, só aqui dentro, ainda tem mais que eu coloco em sala de aula,
já tem mais 4 funções, tá certo? Só junto aqui, 4 não, 6. 6 funções que eu adiciono aqui, ó. Tá bom? Beleza. Então, vamos aí para a próxima questão. E a nossa última, né? Beleza. Tá? Vamos lá. A 11ª, que é do SESC também, tá? Do ano de 2024, vem dizendo assim, ó, esse tópico, esse assunto aqui, ó, que veio essa 11ª aí, é muito cobrado em provas, tá bom? Que é os tipos de rede, quanto o seu público-alvo, tá? Essa questão aí, a questão de número 11, está cobrando tipos de rede, repetindo de novo, tipos de rede, que esses tipos de rede, quanto ao seu público-alvo, são 3. Internet, extranet e intranet. São as 3 que têm a sua classificação quanto ao seu público-alvo. E cada uma delas tem uma palavra-chave. Por exemplo, ó, vamos ler a questãozinha. Uma extranet funciona como uma extensão de determinada intranet. Há computadores que estejam fora do domínio físico da intranet, podendo o acesso a esses computadores ocorrer por uma rede privada virtual que cria uma conexão segura via tunelamento. Olha o nome bonito, tunelamento. Tá? Esse negócio de tunelamento, ele literalmente, ele vem aqui, ó, dessa paradinha aqui, que ele diz assim, ó, rede, ó, privada virtual, tá? É ligado diretamente a ela, tunelamento. Entre o dispositivo fora da intranet e a intranet, tá certo? E a intranet propriamente dita. Então, ali já vi, né, o Bruno já falou, tá certo, professor, tá? Tá dizendo que tá certo. Ó, esses 3 tipos de rede aí, quanto ao seu público-alvo, olha, vou passar aqui, tá? Que eu disse que é quem? Peguei aqui, nosso pixelzinho, que eu disse que é a internet, que é a extranet e que é a intranet. A palavra-chave, que ele não falou na questão, palavra-chave, rede pública. Falou de pública, é internet. Já risca, né? Extranet e já risca intranet. Falou de pública, é só internet, acabou. Falou que é uma rede pública, já acertou a questão, bota internet. Falou que é uma rede privada, aí privada é extranet e intranet, tá certo? Só que a intranet, ela tem mais uma palavra, né? Que é local, ó, é uma rede privada e uma rede local. Essa aqui já não é local, tá? Outra, ele tem um público-alvo, que é funcionários. Funcionários. Falou de funcionários, falou de intranet, tá? Falou de cliente, tá certo? Falou de fornecedores, estou pressionando muito aqui, fornecedores, tá? Falou de fornecedores, é extranet, tá? Mas aí, professor, lá não falou de nenhuma das duas. Pois é. Lá falou, tá certo? Apenas assim, ó, uma extranet falou que, ó, beleza, isso aqui é uma palavra-chave, ó. É uma extensão da intranet, verdade, tá certo? De determinada intranet, ó. A extranet é quando você está fora do local e quer acessar a rede privada. Aí, aquela rede privada se tornou, com essa extensão, ela vira uma extranet. Se você estiver dentro do local, é intranet. Você está acessando da sua casa a rede do trabalho, aí vira uma extranet naquele momento ali, ó. Tá bom? Mas, claro, isso aqui, ó, esses conceitos, tem outras dicas, não é o suficiente só saber isso que eu acabei de falar. Não é suficiente você saber só que uma é privada, ou 2 são privadas, o outro é pública. Ou a palavra-chave também. Isso aí todo mundo já está, ó, já sabe de quais são, Thiago. Falta ainda 2 coisinhas que é obrigado a gente saber. Que, primeiro, mexe com a VPN, tá certo? E outra, ainda mexe com alguns tipos de hardware que nós temos a obrigação de saber. Tá bom? Então, alguma pergunta até agora? Inclusive, esse tunelamento é feito por uma VPN. Isso. Por quê? Porque VPN, respondendo aí o Bruno, né? O Bruno, tá? Ele colocou essa afirmação aí. A VPN, que é Virtual Private Network, ou seja, rede privada virtual, é ela que faz essa comunicação entre 2 intranets.
tá certo? Aí ele usa essa palavra, tunelamento, porque é um túnel de comunicação e ainda seguro. Ele cria, a VPN, cria um túnel, daí que vem a palavra tunelamento, ele cria um túnel de comunicação seguro entre duas intranets, usando a internet como um meio de comunicação. Claro, né? Como se não tivesse a internet, que é a rede pública, como é que ele ia se comunicar com a outra? Ele usa a internet que já existe para fazer essa comunicação pelo meio seguro. Ok? Beleza? Claro, né, que isso aí, galerinha, tá? É muito assunto, a gente ainda vai ter que o quê? Conversar mais sobre isso aí. E é um assunto muito, muito recorrente em prova. Intranet, extranet e intranet. Tá bom? E aí, galerinha, alguma pergunta aí até agora? Aí, ó, chegamos ao final aí da nossa aula demonstrativa, tá certo? Foi uma aula mesmo, né? Não foi só uma demonstração, mas é assim mesmo, tá? O professor não se segura não para conversar, né? Isso aí mesmo, tá? Quase não sai, tá certo? Abobrinha não, tá bom? Beleza? Então, qualquer dúvidas aí, pode perguntar depois, ó, tá aqui o WhatsApp do professor, tá certo? Pode cobrar o WhatsApp do professor, as redes sociais do professor. Lembrando a todos, aí eu acho que todo mundo, né, que está aí online, já sabe aí, tá certo? Como é que se diz? Obrigado, doutora Juliana, tá? Então, já sabe aí da proposta, né? Da proposta aí do curso, tá certo? Tá aí desse projeto, que começou com uma disciplina só, a galera começou a cobrar, querendo mais disciplinas para colocar, começou só com português, depois colocou matemática, raciocínio lógico, a galera cobrou, né, informática, cobrou redação, cobrou direito, e a galera trouxe aí para vocês. Parabéns pela aula, professor, obrigado. Eu fico feliz que tenham gostado, espero que tenham gostado. Eu sei que, né, agradar a todos é complicado, mas, tá? Então, a galerinha que tiver interessado, tá certo, em fazer, que hoje em dia é quase obrigação, tá certo, essa disciplina de informática. É obrigação e está virando uma obrigação de todas, né, todos os cargos. Então, a galerinha que tiver interessada em fazer ou o módulo ou o curso inteiro, tá? Pode entrar em contato aí com o professor Daniel, ou até mesmo com o professor Marcos aí, tá certo? Que ele está online, tá? Não, mano? Marcos, pai. Opa! Tá aí, o rapaz tá aí, o grande mestre aí, tá, do português, da redação aí, tá? Ele está aí e ele sabe bem mais. Fala um pouquinho aí, doutor Marcos. E aí, galera, boa noite. E aí, vocês gostaram da aula? Eita, vamos todo mundo mentindo. Deu um monstro, não? Aula excelente, como sempre. O William é um monstro, falei para vocês. Galera, então, como o William falou para vocês, tá? Nosso propósito aqui, o nosso objetivo do curso, tá? É trazer a nata, a galera que manja de concurso público, tá? Uma nata mesmo, só selecionamos as feras aí, para que a gente possa ter aula todos os dias, de segunda a sexta-feira. Os dias de segunda já estão preenchidos com o professor Daniel, o dia de terça já está preenchido com o professor Paulo, o dia de quarta já está preenchido comigo, dia de quinta entrando agora o mestre William. E nós estamos negociando aí, para quem é professor aqui da área de educação, estamos negociando aí, procurando uma professora de parte de educação para ficar às sextas-feiras. Então, gente, vocês vão ter o que escolher os módulos que vocês querem fazer, os módulos básicos aí, português, matemática, informática. Quem for fazer a parte de direito vai ter a parte de direito, quem for fazer a parte de educação, você monta seu módulo que você quer fazer, tá? E aí, você vai ter aula todas as noites, ao vivo com professores, nesse know-how aí, nesse nível aí, tá? Podendo tirar dúvida, PDFs, aulas ficam gravadas numa plataforma, no Meet, que a gente disponibiliza depois no grupo, tá? A gente tem simulado no final de cada módulo. Esse próximo simulado que vai haver aí já vai vir com um pacotão gigantesco, tá? É o presencial, o simulado presencial que nós fazemos, tá? Então, um dia no final de cada módulo a gente junta a galera para se reunir presencialmente, trocar figurinha, fazer uma prova mesmo, um dia igualzinho prova de concurso, tá? E aí, galera, quem quiser fazer parte desse projeto aqui, tá? As inscrições estão abertas, você começa imediatamente, já vai ter acesso às aulas. As aulas de informática já vão começar no início do mês, as aulas de direito já começam no início do mês. As aulas de português e matemática, assim, lógica e redação já estão acontecendo. O módulo 2 já está rolando, tá? Quem agora vai ter acesso a ele. E aí,
querendo mais informações, pode chamar lá no Zap, tanto o meu quanto do Daniel. O professor também pode tirar dúvida, mas as inscrições, as coisas são feitas pela gente que a gente organiza essa parte, tá? Deixa Marcos, o pessoal à vontade aí para dar aula aí do jeito que a Raíssa está perguntando aí, Marcos, qual o valor? o valor. Gente, os módulos que estão, por exemplo, vai depender, Raíssa, do teu perfil que tu vai fazer. Por exemplo, tu vai fazer a área de educação, vai fazer a área de administrativa. Tá? Professor, estou precisando de aula de português, matemática, raciocínio lógico, informática, e eu preciso dar aula desses 3 pacotes. Tá? Esse pacote custa R$ 150 por mês, você pagando até o dia 10. Tá? R$ 150 todo mês. Você vai ter acesso a todos esses conteúdos: português, matemática, raciocínio lógico, informática, tá? E tudo isso eu tenho acesso dessa forma. Se você quiser o módulo de direito, aí você adiciona mais R$ 50 pelas aulas do professor de direito, tá? E aí você junta o pacote, você monta seu pacote, tá? Na hora que você entrar em contato com a gente vai te fazer essas perguntas: qual o curso que você vai fazer, qual é a sua necessidade. Aí, dependendo da tua necessidade, eu vou adaptar, vou te dizer, ó, tu precisa dessas aulas aqui, o valor vai ser esse aqui, fica show de bola. Entendeu? É mais Porque tranquilo. às vezes, Raíssa, sai mais vantagem tu fechar o pacote do que tu comprar disciplinas isoladas. Isso. Porque o pacote, tá? Se não estou enganado, tá saindo o pacote do curso todo com português, matemática, raciocínio lógico, informática, direito administrativo, direito constitucional e redação. E, rapaz, é muita coisa. Sai por R$ 200, entendeu? Agora, se as disciplinas isoladas, aí sai por R$ 50 até o vencimento, e você vai montando o seu pacote. Mas, às vezes, a mais vantajoso é fechar o pacote todo. Mas aí vai de cada um. Quem vai fazer para professor, gente, a gente está só esperando, estamos negociando uma professora de fundamentos aí, estou até falando com ela aqui já, tá? Para ela dar aula nas sextas-feiras, no mesmo esquema. Tudo ao vivo, tudo com a gente aqui, tirando dúvida, fazendo muito exercício, muitas questões e treinando vocês para a prova de concurso de modo geral. Já chega dessa mania, gente, que o Brasil maranhense está se preparando quando sai edital. A gente está perdendo vaga aí para fora. Tem aluno de fora aqui que vai entender o que eu estou falando. A galera lá fora já está estudando faz tempo, que o pessoal fica esperando o edital sair. E aí vai querer estudar na correria, na loucura, não vai funcionar. Pô. O exemplo, Paulo, O exemplo é a Polícia Federal aí. Tu acha que alguém vai tentar começar a estudar agora? Como é que 2 pode? meses de curso para Tem lógica. galera de Rio de Janeiro, São Paulo, Teresina, bem aí, pô. A galera vai comer essas vacas com farinha, porque eles já estão, ó, batendo nessa tecla, ó, se preparando. Então, a grande sacada é se preparar antes. E a gente está fazendo esse projeto, correndo atrás desse projeto, porque é um investimento significativamente baixo pelo que a gente está oferecendo, e também que nós estamos começando agora e vamos para cima mesmo com sangue no olho. Estamos fazendo o nosso melhor, cada dia melhorando mais. Tá? Começou só comigo e Daniel, já estamos aí com mais 2 colegas aí trabalhando junto com a gente. Vamos ter atrás de uma terceira pessoa, e aí foi para cima. Tá? Já temos bastante aprovados aí, o pessoal da CEMED aprovado, Graças a Deus. tá? Que já são nossos alunos. Até preparando aqui algumas artes para o pessoal para divulgar, tá? Show de bola, a galera. E como vocês perceberam, gente, a aula flui. A aula ao vivo flui. Você está na sua casa, sentadinho aí na sua cadeirinha, estudando, de boa, entendeu? Eu sei que é cansativo no começo, eu sei que também. Boa, Juliana, eu lembrar disso aí. História e Geografia do Maranhão. Eu já tenho 2 aí no gatilho já, que eu conheço aqui, são meus colegas de trabalho. E aí, quando os editais saírem, a gente vai especificar esses professores para essas áreas E específicas. ainda tem a vantagem que a aula ainda fica gravada, né? Exatamente, quem não pode assistir e tal. Mas o que eu recomendo para a galera, assista a aula ao vivo, gente. A aula ao vivo, a energia é outra. Porque ao vivo dá para fazer a pergunta, dá para tirar qualquer tipo de dúvida logo ao vivo. Professor, não consegui assistir a aula, eu trabalho, alguma coisa, aí tu assiste a aula gravada. De preferência, organize-se para ter a disponibilidade de todo dia nesse horário, tá sentado para estudar. Entendeu? Se dedicar uns 3, 4 meses aí, gente, sai resultado. Vai ter resultado. Juliana quer fazer uma pergunta? Não é pergunta. Professores, eu sou aluna do professor William, em um cursinho, né? Aula presencial. E aí, como eu vi que agora ele vai ficar no MRP dando aula, então, assim, eu já vou terminar o cursinho presencial e já vou ficar aqui por causa dele. Então, assim, uma ótima oportunidade. Super feliz com isso agora. Bom, eu também fico muito feliz. Dá uma economizada. Pois é, foi ótimo. Foi uma ótima ideia. Entendeu? Mas eu recomendo, cara, o que vocês puderem investir em educação, gente, para passar no concurso, vale muito a pena.
Não vale muito a pena mesmo. Vai por mim. Entendeu? Vai ser uma virada de chave assim, ó. Pergunta para o William aí. William, que é chefe lá em Corotá. Ô, rapaz. Ele não quer. Verdade. Chefe é chefe. Chefe é chefe, pai. Trabalha quando quer. Olha aí, ó. Eita, Beleza, galera? Não, aqui, graças a Deus, a gente vai ganhando nosso espaço. Principalmente, né? Vai ganhando hoje mesmo. Hoje mesmo, a diretora estava falando lá, olha, a gente não é preciso ir muito longe, não. A gente tem profissionais aqui à altura. Olha aí o William aí. Eu digo, meu Deus. Quer me explorar. Mas é fera. Manja muito, manja demais. Beleza, galera? Então, qualquer coisa, chama no zap aí. O professor William tá na área. Eu e o Daniel estamos na área. Daniel dessa tá nadando, Daniel. Tá nadando. Ele tá. Sério, tá dando aula. O rapaz tá trabalhando hoje. Natação. Ele é muito acessível. Ele tá trabalhando hoje. Ele tá fazendo natação, ele é acessível, ele. Pois é, galera. Então foi um prazer, viu? Tá? Alguém quer participar dessa semana? Não. Agora. Galera entrando agora ainda. Galera, a gente vai chegar sempre atrasado assim. Atrasado assim, não. Atrasado é uma coisa. É trânsito, de coisa. Mas é só surpresa, galera, que vai dar certo. Logo aí você vai estar colhendo grandes frutos aí dessa... Aí nossas aulas já vão começar aí, né? No começo do outro mês já vai começar. Então, galerinha, vamos lá, vamos para cima. Os editais, né? Muitos editais agora nesse segundo semestre. Se Deus quiser, entendeu? Até eu vou estudar também. Opa, não, para tirar as vagas não pode, não. Mas eu também estou dando uma estudadazinha, que eu estou afastado um pouquinho de, né? Preciso aprender um pouquinho com o Marcos Paz. Então, eu vou ter que assistir aulas de Marcos, né? O Marcos Paz aí, assistir aula com Daniela. A gente tem que assistir aula com os melhores. Então, vamos lá. Olha aí, ó. Já tá querendo pegar a vaga da galera. Ô, rapaz. O homem é terrível. O homem é terrível. Alguma pergunta aí, galera, ainda? Ô, Marcão, vou me despedindo aqui. Aí tu pode salvar por aí, né? A aula gravada? Não, pode acabar por aí mesmo. Finaliza a aula bem no canto aí, para aparecer aí, finalizar a aula, para a gravação. E aí pode finalizar por aí mesmo. O comando da aula vai ser todo teu. Tudo para fazer tudo.